Fala galera, Gui Teles na área, seja bem-vindo ao canal. Se você não conhece o canal, aqui a gente fala sobre cripto, análise on-chains, análise do mercado NFT, tudo que eu faço nesse mercado de criptomoedas. Falamos também sobre blockchain e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dados on-chain, como que os dados on-chain nos auxiliam para a gente investir nesse mercado. Então, fica aqui comigo que você vai entender como a análise on-chain ela é muito importante, tanto quanto a análise de price action. Então, se você sabe analisar o gráfico e você sabe analisar também os dados on-chain, você vai estar na frente de muito mais pessoas nesse mercado. Porque com os dados on-chain, você consegue informações preciosas. Mas antes da gente entrar aqui, eu vou mostrar para vocês uma plataforma que tem bastante informação dos dados on-chain, mas só para a gente entender o que são esses dados on-chain. O Bitcoin, ele tem a sua blockchain, né, que ela registra todas as informações. E essas informações, elas são abertas para todo mundo. Qualquer um consegue verificar as informações que estão dentro da blockchain. E nenhuma informação é apagada de lá de dentro. Pensa só, todas as empresas, elas têm um livro contábil, um livro onde que informa quanto de produto você comprou, quanto de produto você vendeu, para depois você ter um balanço disso, você ter um controle disso, e até mesmo a Receita Federal, ela sabe de todas essas informações que você movimenta, né? Tanto que entra, tanto que sai. Então é como se a Receita Federal conseguisse fazer um check-up em todos esses livros contábeis para saber se aquilo que a empresa está declarando realmente é certo ou não. E na blockchain não é diferente. A gente tem todas as informações ali, onde qualquer pessoa consegue auditar as informações que estão ali para você saber o que está acontecendo dentro da blockchain. E o que esse registro na blockchain nos mostra? Mostra quantas pessoas estão transacionando, mostra quantos bitcoins a gente tem na rede, há quanto tempo os bitcoins estão na rede, se os bitcoins estão saindo da rede, estão sendo vendidos, estão sendo comprados. Então, tudo isso vai sendo registrado na blockchain. E o porquê que a análise on-chain ela é tão importante? Quando a análise gráfica, a análise técnica foi criada, existia muita especulação sobre o que grandes players faziam no mercado financeiro. Por exemplo, a análise gráfica ela era uma forma de prever o que insiders estavam fazendo com determinadas ações. Insiders são pessoas que têm informações privilegiadas sobre alguma coisa, sobre alguma empresa, por exemplo. E aí, a análise técnica foi uma análise desenvolvida nesse comportamento humano, aonde no gráfico era possível você identificar pontos de manipulação, pontos onde grandes investidores tinham interesse, pontos onde grandes investidores estavam vendendo, onde estavam comprando, onde estavam fazendo zona de distribuição. Então começou toda uma teoria, a análise técnica, ela começou toda com uma teoria sobre o que os grandes players estavam fazendo no mercado. E pela maior maravilha que tivemos nesse mercado, no mercado cripto, foi que a blockchain ela nos proporcionou verificar o que as pessoas estavam fazendo. Em vez de ficar só na análise gráfica, onde a gente acha que grande player está vendendo, grande player está comprando, está tendo manipulação ou não, nos dados on-chain a gente consegue ter essa confirmação se está acontecendo ou não esse movimento. E o Bitcoin ele é o único ativo que tem todas essas informações tão abertas dessa forma e com um grande histórico, né? Querendo ou não, o Bitcoin não foi a primeira moeda digital, mas foi sim a primeira moeda digital de sucesso, a primeira moeda digital que vingou no mercado. A gente teve 3 outras moedas antes do Bitcoin que foram um fracasso. E o Bitcoin, ele se manteve no mercado, ele se perdurou no mercado durante todos esses anos. E o mais legal, cara, é você poder estudar
um padrão comportamento de mercado, ciclo de mercado, análise técnica do mercado, e você constatar isso dentro da blockchain do Bitcoin. E claro, é super difícil se você quiser auditar a blockchain do Bitcoin para você entender o que está acontecendo dentro da blockchain. Por isso, a gente tem empresas que fazem isso, existem várias empresas que concentram todas essas informações on-chain e elas disponibilizam, claro, por meio de assinaturas para assinantes, por meio de assinatura para assinantes é boa. Ela disponibiliza para assinantes poderem verificar essas informações. E é exatamente isso que eu trouxe no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada nessa ferramenta aqui. Eu particularmente uso a Glassnode. Não é uma empresa nacional, é uma empresa internacional, se eu não me engano, ela é sediada nos Estados Unidos, não tenho certeza, mas se você for fazer a assinatura dela, você paga em dólar todos os meses. E o que a Glassnode ela traz para nós? Ela simplesmente ela pega todas as informações que tem dentro da blockchain e com essas informações ela vai criando gráficos e disponibilizando esses gráficos para os seus usuários. Por exemplo, aqui a gente tem, nessa aba, a gente consegue verificar atividade na rede. Então você consegue saber quantos endereços ativos a gente tem na rede. Você vê que esse gráfico em amarelo é quantos endereços ativos tem na rede, quantas carteiras tem mais de 10 mil bitcoins, quantas carteiras tem mais de 1000 bitcoin. Você consegue verificar todo o histórico da blockchain exatamente nessa plataforma. Por quê? Ela está concentrando todos esses dados, ela está pegando todos os dados da blockchain e facilitando para você, te dando em uma forma de gráfico aqui. E você consegue ter várias informações. Informações de derivativos, se a galera está se alavancando ou não, se dinheiro está entrando ou está saindo de exchange, de entidades, por exemplo, a gente tem grandes fundos, a Luna Foundation, por exemplo, a gente consegue ver o que está acontecendo com a Luna Foundation. Essa semana a gente teve o grande problema na Terra Luna, onde o ST, né, o dólar da Terra Luna, ele perdeu o PEG com dólar, né? Então não era mais 1 para 1. Acabou tendo a mínima de 0,6 o ST para $1. Isso é algo muito ruim. Mas aqui a gente consegue até verificar que a carteira da Luna Foundation ela teve uma grande saída, uma grande venda de bitcoins na data de ontem, porque ela precisou investir, né, para poder voltar o valor da UST. E aqui a gente vê que na carteira eles tinham 80 mil bitcoins e eles tiveram que vender de 80, eles estão com 28, eles tiveram que vender 52 mil bitcoins na data de ontem. Então você consegue ver várias coisas nos dados on-chains. Daqui é uma carteira, por exemplo, que você consegue verificar. Você consegue verificar como que está a Light Network, você consegue verificar como que estão os mineradores, como que estão os blocos. Você consegue verificar todas as informações que a blockchain te proporciona. Claro, essa empresa aqui, a Glassnode, tá? Não é nada patrocinado deles aqui no canal, é que eu realmente uso e gosto. E, cara, existem diversos gráficos aqui dentro, mas existem gráficos muito importantes. Por exemplo, a gente consegue saber quantos por cento das carteiras estão com ganho ou estão com prejuízo no mercado. Com isso você consegue tirar indicativos de fundos de mercado, porque a gente tem que, historicamente, tanto lá depois do all-time high, depois do bull market em 2011, quanto depois em 2015, quanto em 2019, quanto no Covidão, a gente consegue informações de que quando a gente chegava no fundo do bear market, a gente tinha menos de 50%, que é essa linha verde aqui, ó, menos de 50% das carteiras em profit, menos de 50% das carteiras com lucro. E quando a gente tem mais de 95% das carteiras em lucro, significa topo de mercado, porque muita gente está com lucro, provavelmente uma hora ou outra
alguém vai acabar realizando esse lucro. Então, isso daqui você consegue ver exatamente nesse gráfico. Você consegue ver também se teve lucro ou prejuízo, se as pessoas estão realizando lucro ou se estão realizando prejuízo em um determinado período. Por exemplo, se a gente tem grandes SPAs de lucro, pode ter certeza que a gente vai ter uma pequena queda no mercado nos próximos dias, porque realização de lucro. Quando a gente tem grandes realizações de prejuízo, provavelmente a gente vai ter uma pequena subidinha no mercado. Então, tudo isso daqui é muito importante para nós que trabalhamos nesse mercado, que operamos nesse mercado, por conta que você consegue pegar as informações da análise gráfica, enxergar os pontos da análise gráfica, onde é suporte, onde é resistência, e você vê qual que é o comportamento da rede naqueles pontos. Se a galera está realizando lucro, se a galera está realizando prejuízo, se institucional está comprando, se institucional está vendendo, se grandes players estão comprando, estão vendendo. Isso tudo você consegue saber olhando para os dados on-chain. Coisas que você não consegue saber se você estiver olhando só para o gráfico. Por exemplo, a gente sabe aqui, ó, se abrir o gráfico aqui ó, do BTC, deixa eu só abrir um outro gráfico aqui. Ó, se a gente abrir o gráfico do BTC, a gente vai ver que ontem a gente teve uma grande queda, o mercado está derretendo, o mercado está caindo bastante. Olha só, o mercado vem caindo, vem caindo. Ontem que, na verdade, eu estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira. Então, na segunda-feira, o mercado veio caindo, o mercado veio derretendo, e aí a gente tem esse grande, olha só, esse grande candle vermelho aqui. O que aconteceu nesse dia aqui? A gente consegue ver exatamente que nesse dia teve grande realização de prejuízo, Luna Foundation precisou vender, teve grande movimentação na rede. Então a gente consegue ver tudo isso para a gente tomar uma melhor decisão no mercado, para se a gente entra no mercado, se a gente não entra no mercado, para enxergar topo de mercado também, é a mesma coisa. A gente estava lá no all-time high, por exemplo, lá em 68 mil, que foi em 11 de novembro, a última vez do all-time high. Como que estava os dados on-chain nesse dia? Ó, se a gente vê exatamente nesse dia, dia 12, dia 13 a gente teve uma grande dia 13 a gente teve uma grande realização de lucro no dia 12 de 5 bilhões de Bitcoin foi realizado de lucro, de 5 bilhões de dólares foi realizado de lucro no BTC exatamente nesse dia. Claro que tudo indica que a gente vai ter queda nos próximos dias, e foi o que aconteceu. Então os dados on-chain, ele é importante para você analisar também tudo aquilo que você estuda na teoria de análise gráfica, tudo que você estuda de mercado financeiro, de ciclo de mercado, você consegue ver realmente o que está acontecendo olhando os dados on-chain. Então, para quem opera esse mercado, cara, é imprescindível você também ter análise on-chain. Não dá para ficar só na análise gráfica, como também não dá para ficar só na análise on-chain. Se você tiver só análise gráfica, ela é melhor do que você ter só análise on-chain. Você vai ter muito mais precisão na análise gráfica. Mas os dois juntos, tanto a análise on-chain quanto a análise gráfica, cara, muda completamente o seu jogo, porque você consegue ver o que está acontecendo dentro da blockchain. Qualquer livro, qualquer material que você for estudar sobre análise gráfica, você vai ver que a teoria ela foi embasada no que o criador daquela teoria achava que acontecia no mercado. E hoje, com os dados on-chain, na Glassnode, por exemplo, você consegue exatamente confirmar o que está acontecendo no mercado. Então, é muito importante que você saiba analisar também gráficos on-chain. É por isso que eu trago todos os dias da semana aqui no canal toda a minha análise que eu faço diariamente, tanto de análise gráfica quanto de análise on-chain, para que eu possa tomar as melhores decisões no meu dia a dia. Tudo que eu mostro aqui é o que eu faço com o meu dinheiro, o meu investimento
nesse mercado, um mercado que eu acho extremamente promissor. Beleza? Então espero que isso tenha deixado claro para você o que são os dados on-chain. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e um forte abraço!